livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, e diz assim o texto: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse texto que lemos talvez é conhecido de alguns. É uma profecia que Deus traz através do profeta chamado Joel, por isso que o livro leva o seu nome. E talvez alguns de nós já lemos ou já ouvimos alguma passagem, talvez alguma publicação em uma rede social, ou nós mesmos, em algum momento, talvez já fomos ministrados, instruídos por essa palavra, William. Mas hoje eu quero te levar a entender um pouco mais de uma revelação que existe nesta palavra, Débora. Nesta palavra, aquilo que Deus tem como direção para a minha e para a sua vida que está nessas escrituras. Porém, para nós entendermos o que esse texto está falando, nós precisamos entender o contexto, Gislaine, de como ela foi declarada. Preste atenção, Cristiano, que o texto diz assim: depois disso, e depois nós vamos falar um pouco sobre esse elemento do texto. Ele diz: depois disso, eu derramarei do meu espírito. E ele começa a dizer como ele vai derramar do espírito dele. Se você me visita hoje pela primeira vez e não tem muito relacionamento com a Bíblia, talvez você não entenda, e algumas pessoas quando falam, Davi, quando eles ouvem de espírito, fica um pouco meio assustador às vezes, Lô. Ele logo pensa em morte, logo pensa em susto, mas entenda, dentro da Escritura Sagrada, a Bíblia vai falar muito de espírito. E nós precisamos entender que quando ele fala de espírito, dentro da palavra de Deus, vai falar pelo menos de 3 situações. A Bíblia vai falar de espírito porque fala da nossa formação. Diga comigo assim: somos tricotômios. O que quer dizer isso, pastor? Nós somos uma pessoa dividido em 3 elementos, tricotômios: corpo, alma e... Então não se assuste, porque você também tem espírito. Porque tem gente que confunde espírito com alma penada. E diga-se de passagem, não existe, né? Alma penada. Você tem espírito, amém, queridos? Corpo é a matéria, alma, nosso intelecto, aquilo que a neurologia, que a neurociência chama de mente, é nossa alma. E o espírito é um elemento que está junto da nossa alma, que só Deus pode tocar. Ele gerou isso em nós para que ele tivesse conexão, relacionamento com ele. Quem não tem uma caminhada com Deus, quem não reconheceu Jesus como Salvador, seu espírito está adormecido. Quem já está caminhando comigo já conhece isso. É só para a gente poder alinhar quem está aqui visitando pela primeira vez ou está entendendo isso. Segunda situação que a Bíblia vai falar de espírito é quando ela fala de espíritos malignos, atuações do mal. Os espíritos malignos, os demônios, eles também são espíritos. Eles foram seres espirituais criados por Deus que se rebelaram contra Deus. Nós vemos várias passagens, uma delas é quando a Bíblia diz que espíritos malignos vinham oprimir o rei Saul. E ele ficava literalmente oprimido, angustiado. E a terceira forma que nós vamos encontrar a Bíblia falando de espíritos é quando ele fala do seu espírito. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar para vocês. Quando ele fala, eu derramarei do meu espírito, ele está dizendo que na verdade... chegará um momento, e eu creio que este é o tempo que o profeta Ageu estava profetizando. Ele diz: chegará um momento, Juliana, que eu derramarei do meu espírito, que significa o quê? Ele diz: eu derramarei da minha presença. Falei isso na quinta-feira, Cláudio, só vou repetir para quem não estava. No Velho Testamento, Deus manifestou diretamente no homem, ele direto com o homem. No início do Novo Testamento, a partir de Mateus, o Filho, Jesus Cristo, manifestou diretamente com o homem, 33 anos na terra. Depois ele ascendeu os céus, ele falou: eu vou, mas deixo o meu Espírito. Então quando ele diz, Paulinho, eu gostei desse aleluia, Paulinho. Quando ele diz, derramarei do meu Espírito, ele está dizendo assim: eu derramarei da minha própria presença sobre vocês. Se você quer ter a melhor coisa do mundo, aquilo que te deixa mais pleno, mais completo, tenha certeza, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com perfume, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com carro. Se você quer ter o que é mais pleno do mundo, sabe o que você precisa? É do próprio Deus agindo e habitando em você. E ele diz: chegará nos últimos dias,
Nos últimos dias, eu creio que são esses dias agora, em que eu derramarei do meu espírito, onde ele diz, eu me derramarei sobre todos, e ele define, eu derramarei, sobre jovens, derramarei sobre filhos, sobre filhas, sobre velhos, eu me derramarei, ou seja, ele promete, Michel, que ele mesmo vai fluir e habitar em nós, e quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, é tudo o que você precisa. Ele estava dizendo, para um povo que estava passando por um período de fracasso, de miséria, ele diz, eu estarei em vocês. Agora, por que Deus promete vir sobre nós nos últimos dias? Para nos trazer vida. Infelizmente, nós entendemos que algumas pessoas, elas estão talvez passando por um tempo de fracasso, estão passando por um tempo de frustração, por um tempo de angústia. E elas não entendem, William, de onde vem essa angústia, esse fracasso, essa frustração. Alguns sabem que é em uma área específica, pastora Bruna, mas não sabe talvez o que gerou. Outros até sabem o que gerou, William, mas não sabem como saírem disso. E eu vou dar um nome para isso hoje, que a Bíblia diz que ela dá um nome para isso. Muitos de nós estamos vivendo morte, Águida, em algumas áreas das nossas vidas e não estamos nos dando conta. Talvez existam, e eu espero que não exista, mas talvez vão existir pessoas que estão aqui dentro, que estão passando por morte dentro do seu casamento. Um casamento que está acabando. Um casamento e uma família que está morrendo. E nunca se viu tantos levantes contra a família como tem acontecido nos dias de hoje. Por que, Alaide? Porque a família nos aproxima de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O inferno sabe que se ele te deixar sozinho é mais fácil ele te derrubar. Por isso ele quer tirar você da sua família. Por isso que encontramos, infelizmente, hoje a maior parte das decisões de divórcio são de homens. Por isso que muitos homens têm tomado decisões do divórcio, abandonando sua família, abandonando sua esposa, para se envolverem numa vida de erros e pecados. É morte na família. Também existem algumas mulheres que tomam essa decisão, morte na família. Tem pessoas que talvez não estão passando por esta morte matrimonial, mas estão passando por uma morte financeira, Ivan, profissional. Pessoas que já estão fracassadas, já não sabem mais para onde correr. Pessoas que estão tão perdidas que um dia Lilian, ela toma uma decisão, depois ela toma outra. Um dia ele quer ser empresário, um dia ele quer ser autônomo, outro dia ele quer trabalhar de carteira assinada e ele não sabe o que fazer. E cada decisão que ele toma, Cristiano, parece que leva ele mais para o fundo do poço. É uma espécie de uma morte, se nós formos avaliar. Encontramos outras pessoas, Odete, que estão vivendo uma morte espiritual, e essa é a mais perigosa, Elvis. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas dentro da igreja, elas participam do culto, mas elas ainda não têm vida, ou a sua vida espiritual, melhor dizendo, já está morrendo. O que gera morte espiritual, pastor? Pecado gera morte espiritual. Conhecemos bem a história, eu não vou pregar sobre isso, é só para você entender. Adão e Eva, quando foram formados, criados por Deus, Deus os chamou e disse, comam de todos os frutos que vocês encontram no Éden, só não comam daquele fruto, daquela árvore que está no meio do jardim, porque o dia que comerem, certamente Ele diz, certamente morrerão. A serpente, animal astuto, se apresenta para Eva e diz, não, morre nada. Sabe o que está acontecendo, Paulo? É que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar tão sábios, tão poderosos quanto Deus. Olha como o diabo é sem vergonha. Ele sempre vai tentar te levar para o pecado que ele cometeu. Ele queria ser igual a Deus, ele leva a Eva para essa situação. Eva seduzida, entenda, não foi o diabo que pecou, quem pecou foi Eva. Ele só induziu, Joanilson. Ela seduzida, come do fruto. Adão, eu falei hoje pela manhã e vou ter que repetir a mesma expressão, para mim o Adão era um cara meio sem vergonha. Porque quem recebeu a direção foi Eva ou foi Adão? Foi Adão. Ele era o dono da casa, ele era o sacerdote da família, sim ou não? Quem tinha que ter dado uma direção e falado não vai, era Eva ou era Adão? Era ele. Cadê os homens machos dessa igreja? Dá um glória a Deus. Quem tem que tomar posição para aproximar a tua casa de Deus e não afastar é você. É você, homem. É você que tem responsabilidade da sua família dentro de casa com Deus.
da relação deles com Deus. Adão falhou. E na minha opinião, ele falhou mais do que isso ainda. Porque Eva pegou do fruto e Marcelo, ele não falou nada, ele ficou esperando o tombo. Ele falou, Deus falou que morreria se ela comer e morrer. Ele olhou e falou, tenho mais uma costela aqui. Se não morrer, então eu como. Ela comeu, não morreu. Quando Deus diz certamente morreria, a morte não era uma morte física, era uma morte espiritual. E aqui que está o negócio. Muitos de nós estamos passando pelo processo do pecado, o pecado está nos matando espiritualmente e nós não estamos nos dando conta. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu só vou repetir para poder alinhar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo nível. A Bíblia diz que depois que eles comem do fruto, os olhos são abertos, eles descobrem que eles estão nus. Então Paulo, eles cobrem com folhas de figueira e de repente Wagner, Deus, de repente não, né? Porque todos os dias Deus vinha ao jardim. Então Deus chega na sua visita para o homem. E quando Deus chega no jardim, a Bíblia diz que Deus começa a perguntar, Adão, onde está você? E eu já falei isso. Você acredita, Fernanda, que Deus estava procurando Adão fisicamente? Consegue imaginar Deus se perder? Deus tinha que usar o Waze? Estava perdido? Claro que não, Deus é onisciente, amém, queridos? Ele não estava procurando Adão fisicamente, ele estava procurando Adão espiritualmente. Porque quando ele comeu do fruto, ele não morreu fisicamente. Ele atraiu a morte para si, porque a partir daquele momento seus dias começaram a ser contados para morrer. Mas ele teve instantaneamente uma morte no seu espírito. Por isso que Jesus fala lá em Mateus para Nicodemos, quando ele diz o que eu preciso fazer para viver isso que o Senhor está fazendo, para manifestar este reino poderoso que o Senhor está manifestando. Ele falou, você precisa nascer de novo. Nicodemos fica frustrado, porque Nicodemos era um estudioso das Escrituras, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ou quase um doutor, ele era um fariseu. E ele fala assim, o quê? Pode alguém voltar agora assim como eu, já homem velho no ventre da minha mãe? Ele falou que nascido da carne é carne, mas o que é espírito. Quando ele está falando, você tem que nascer de novo, ele falou, você tem que voltar lá onde Adão perdeu a conexão e ter vida novamente. Por que o inimigo, ele tem, eu saí totalmente do que ia falar, mas Deus me conduz aqui. Por que o diabo, ele levanta todos os dias, Paulinho, oportunidades para nós pecarmos? Por que nós somos constantemente seduzidos por aquilo que nos afasta de Deus? Já parou para pensar? Por que hoje é tão fácil cometer pecado? Por que hoje é tão fácil você se desviar do caminho? E as pessoas, elas estão tão perdidas, Elvis, por conta do pecado, que elas estão querendo, Ivan, santificar o que é errado. Então agora levantou-se uma nova forma de confrontar quando se é confrontado. Que a pessoa diz assim, às vezes tem aquela situação, não, você está errando, não, isso é religiosidade. Eu entendo que existe muita religiosidade, mas tem muita gente dizendo que é religiosidade uma coisa que deveria ele entender que é santidade. Entenda uma coisa, a graça de Deus não é liberar você para pecar constantemente, porque o próprio Novo Testamento, onde nós encontramos Paulo falando de graça, aliás, o próprio autor da graça, que fala tanto sobre graça, ele fala, o salário do pecado é a... Então se nós podemos pecar, porque a graça já nos perdoou, nós já estamos remidos por causa da graça, eu te pergunto, por que ele escreveria então que o salário do pecado é a morte? Porque a graça é a misericórdia que Deus tem do pecador. Se você pecar agora, se você se desconectar de Deus agora, der 2 passos, cair a ficha e falar, meu Deus, eu perdoei, você pedir perdão, se arrepender e deixar o pecado, a graça de Deus te leva ao perdão. Quem está me entendendo, diga amém. Agora não te permite você dar mais 2 passos e pecar de novo. É aqui que está o problema, Dani. Tem muita gente que está morrendo e não está se dando conta, porque está sendo escravizado pelo pecado. Pastor, o que é pecado? Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas você sabe, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus.
As pessoas têm mania de mandar mensagem para me perguntar: pastor, isso é pecado? Eu pergunto: te aproxima ou te afasta de Deus? E alguém perguntou: pastor, é pecado beber uma dose de uísque? Eu falei: te aproxima ou te afasta de Deus? Te deixa mais amável para a sua família ou te deixa mais violento? Ele falou: entendi. Só isso você tem que entender. Eu não preciso dizer para você o que é pecado. Eu quero saber se te aproxima dele. O teu celular hoje, ele te aproxima, o que você recebe nele, melhor dizendo, te aproxima ou te afasta de Deus? O que nós precisamos entender é que se queremos ter vida, e quando o texto diz: derramarei do meu espírito sobre nós, sobre vós, sabe o que ele está dizendo? Eu vou lhes trazer vida, porque onde Deus entra não haverá morte. Eu vou repetir: onde existe a presença de Deus não haverá morte. Talvez você está dizendo: meu casamento está um caos. Deixa o Espírito Santo ser derramado sobre ele, e você vai ver vida novamente, amém? Eu já passei por crise em casamento. Eu já passei pelo processo de divórcio. Pasmem vocês, eu já era pastor. Eu já estava pastoreando há 2 anos quando entramos em uma crise. Faltava maturidade, faltava sabedoria. E a nossa crise começou a caminhar para o processo de divórcio, até que um dia nós sentamos e falamos: vamos divorciar. Estávamos com um bebê recém-nascido, ou de 6 meses, 7 meses, e a minha esposa grávida de gêmeos de 4 para 5. Crise terrível. E nós começamos a pensar naquela possibilidade. Eu não estaria aqui se isso tivesse acontecido. Talvez muitos de vocês não teriam recebido salvação porque eu não teria sido o agente. Talvez muitos casamentos que foram restaurados porque Deus foi misericordioso através da minha vida teriam passado pelo processo da destruição. Mas um dia, eu e a pastora estávamos na crise. Eu falei para ela: vou pregar em São Paulo, vamos comigo. E ela falou: para quê? Só para a gente brigar? Eu falei: vamos comigo, uma última tentativa. Ela falou: se a gente não se resolver nessa viagem, a gente divorcia. Eu falei: ok. E nós fomos. E sabe o que nós precisávamos? Que a vida de Deus invadisse o nosso casamento. Agora, eu estou dizendo de um cara que estava ministrando os outros, passou por crise. Você acha que você não precisa passar? Nossa, pastor, você fala dessas coisas, me assusta. Eu não tenho vergonha de revelar o que eu já passei, porque o que eu já passei pode ser testemunho para você. Sabe o que nós precisávamos? Que o Espírito Santo fosse derramado sobre o nosso casamento. E nós chegamos lá e Deus ministrou, porque estavam só nós dois. A gente precisava conversar, a gente precisava ter relacionamento, a gente precisava colocar o coração um para o outro, a gente precisava permitir Deus agir. E ficamos 1 semana só nós dois, pregava e voltava para o hotel, pregava e ficava no hotel. E quando voltávamos para casa ainda pegamos umas 6 horas de engarrafamento na Serra do 90. E ficamos ali parados, sem rádio, sem celular, sem nada. E nós conversamos muito, e nós choramos muito, e nós oramos e falamos: Deus, nós só queremos a Tua vida em nossa vida. Isso aconteceu no ano de 2010. Faz 8 anos. Nunca mais nós falamos de divórcio. Porque onde Deus está, ali há vida. Não estou dizendo que nós já não passamos por alguns desconfortos. Mas a vida de Deus é tão intensa que até quando tem desconforto, aquele desconforto se transforma em transformação, em sabedoria, em experiências em Deus. Amém, queridos? Se você é daquele que toda semana fala de divórcio, toda semana fala de separação, toda semana fala que vai sair de casa, talvez o seu casamento já morreu faz tempo. E você precisa que esse Espírito seja derramado sobre você. Não é o teu, não é o do seu vizinho, muito menos o do inferno, mas o Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque entenda uma coisa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3, mas são um só, amém? E onde Cristo entrou, que tinha morte, houve vida. A Bíblia diz que Jesus um dia estava indo para a casa de um homem chamado Jairo. Era um dos principais da sinagoga, era mais um religioso. E quando ele está indo, uma mulher de fluxo de sangue, uma mulher doente, toca nele, ele para, fala: alguém me tocou, cura a mulher. O povo continua oprimindo. Quando ele sai novamente, que ele estava indo na casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, que estava doente. Alguém falou para ele: não precisa mais, a menina morreu. A filha de Jairo morreu. Imagina o desespero de Jairo.
Jesus curando a mulher que estava enferma há 12 anos, ele falou, vamos embora, Jesus, vamos embora, a menina vai morrer. Você consegue imaginar? Aí o outro apertava, vamos Jesus, vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente fica naquela angústia. Estou com pressa, os caras ficam atravessando. Sabe que você está conversando com alguém, chega alguém no meio e atravessa a conversa? Mais ou menos assim. Quando Jesus sai e fala, a menina morreu. Jesus falou, não, ela não morreu, ela apenas dorme. Os caras olharam e falaram, é insolação. Imaginando, deve estar em insolação. O sol deixou ele meio... Falou, não respira, coração não bate, não tem pulsação, ela morreu. Jesus falou, deixa comigo. Ele entra na casa e diz, a menina dorme. Todo mundo falou, não, ela morreu. Ele falou, sai todo mundo, fica só o pai e a mãe da menina, e Jesus e o discípulo. E ele olha para a menina e fala, levanta! A menina estava morta. De repente teve fôlego de vida e ela levantou. Porque onde existe presença de Deus, não haverá. Talvez tem gente que está dentro da igreja hoje igual Walking Dead. Tem uns crentes Walking Dead. O que é Walking Dead? É o zumbi. Lembra do zumbi? Já viu os filmes de zumbi? Tem uns caras que o cara só vem de corpo presente, porque o espírito dele já morreu, ele já não tem mais relacionamento com Deus. Como que eu desculpo, pastor, se a minha vida espiritual, ela está em um processo de coma? Quando você vem para a igreja só quando você não tem nada para fazer. Ai, Jesus, vai começar já, pastor? Quando você não está nem aí se alguém vai ser salvo ou não. Quando você não tem e não se importa com ter relacionamento com Ele. Quando viver coisas que alimentam a tua carne é muito mais prazeroso do que viver aquilo que alimenta o seu espírito. Você já está sendo um zumbi espiritual. Porque quem tem vida em Deus não vê a hora de estar com Deus. Eu não estou falando isso agora para me achar, mas deixa eu falar uma coisa. Ontem, estive com o pastor Carlos é o nosso pastor missionário lá no Pará, depois eu quero falar sobre isso com vocês. E depois que eu tive um tempo com o pastor, nós jantamos, deixei ele para descansar e eu fui para casa. E eu estava cansado, ministrei à tarde, inclusive, num congresso, num evento de líderes de uma igreja, e voltei para casa e falei, Deus, eu acho que o meu tempo com o Senhor está pouco. Eu não consigo sair de casa sem ter meu tempo. Essa semana eu estava com o tempo muito corrido, eu tinha que escolher, ou eu ia correr, ou eu ia orar. Deu para ver que a barriga já aumentou, né? Eu fui orar. Eu falei, mas é pouco. Eu preciso de mais. Agora, você acha que eu preciso orar mais para poder ter mais revelação da palavra? Não, porque eu quero estar mais com Ele. É prazeroso estar com Deus. Quem tem vida quer estar com a vida, quer estar na fonte da vida. Amém, queridos? Quando a vida, ou seja, o próprio Espírito, ou o Espírito Santo, ou Deus, ou Jesus, porque os três estavam ali, quando Jesus entrou no quarto daquela menina, entrou ali vida. Outra passagem, o jovem de Naim, a Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade chamada Naim, andou 80 quilômetros a pé para chegar em Naim. Quando ele chegou, Lise, na entrada da cidade de Naim, no portal da cidade, ele encontrou um cortejo. Uma mulher viúva estava enterrando o seu único filho. Já tinha perdido aquele que lhe daria sustento, que era o marido. Agora perdeu o filho. Acabou as esperanças dela. Quando Jesus vê o desespero daquela mulher, ele para o cortejo. A Bíblia diz que a mulher chora as suas mágoas, né? Apresenta a sua angústia ali. E Jesus toca no caixão, na esquife e diz assim, levanta! E o menino? O que aconteceu com ele? Levantou. Porque onde existe Deus, não existe. Talvez você é dono de um negócio, de uma empresa, e talvez tua empresa está fracassando, está falindo, está acabando, está morrendo. Sabe o que você precisa? De Deus no teu negócio. Eu abri uma empresa uma vez, 2008. Antes de abrir a empresa já estava fracassada, já estava falida. 2 meses trabalhando, era uma escola infantil e eu não consegui mais do que 6 alunos, e para a escola andar tinha que ter pelo menos 60. Já tinha feito um investimento de um dinheiro que eu não tinha acabado de sair da Medley, estava desesperado. Pastora Annelise viajou, estava sozinha em casa e o Silas Malafaia tinha aqueles programas na madrugada. Eu não sei por que eu estou falando de negócio aqui, mas vamos embora. E eu comecei a assistir o programa do Silas Malafaia naquela madrugada e naquele dia especificamente, ele falou,
O que está morrendo na sua vida? Eu sozinho no quarto, Rafael, no escuro, assistindo aquele programa, deveria ser lá por 3 horas da manhã, e ele perguntou, o que na sua vida está morrendo? Eu gritei, minha empresa que nem começou. E ele falou, traga Deus para o teu negócio, traga Deus para onde há morte. E eu peguei os documentos da escola, de tudo todo o processo que a gente estava. A escola já estava montada, só não tinha aluno. E eu dobrei meu joelho no quarto chorando e falei, Deus, eu fiz uma coisa que não deveria ter feito. Eu comecei o negócio sem trazer o Senhor para o negócio. E eu já era pastor. Ele falou, mas agora eu entendi. Eu falei, agora eu entendi. Eu falei, hoje eu entrego o meu negócio diante do Senhor. Essa empresa eu coloco diante do Senhor. Eu peço que o Senhor venha em encontro, venha manifestar a tua vontade. Preste atenção no que eu falei, Lô. Eu falei, a partir de hoje eu assumo. Eu abri esse negócio sem ter uma confirmação em oração, porque eu achava que eu era o cara do marketing. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, 2 faculdades, que isso, eu vou arrebentar. Saiu do papel direito. Eu falei, hoje eu entrego nas tuas mãos. Se não for a sua vontade, eu assumo os 20 mil reais que já tomei de prejuízo e tudo que eu tenho que pagar para frente, não falo nada. Nunca vou murmurar e reclamar, dizer que o Senhor não me abençoou. Mas se o Senhor tem algum propósito com esse negócio, eu peço, traz vida naquilo que já morreu. Eu entreguei aqueles documentos para Deus, né, simbolicamente, enxuguei as lágrimas, dormi. O outro dia eu fui trabalhar, tinha que ir lá para o Fazendinha resolver um problema de compra de material que eu tinha ainda. De repente tocou meu telefone. Era a secretária da escola, Mônica. Pastor, corre para cá que tem 2 pais para fazer matrícula, eu estou fazendo uma. Eu tinha 6, já tinha 8 agora. Eu falei, faz aí que eu já chego. Passou meia hora, ela ligou de novo. Pastor, corre para cá que agora já tem mais 2, eu estou atendendo aqueles 2. E o negócio foi, para encurtar a história, até as 6 da tarde, no primeiro dia, que eu tinha 6 antes, no primeiro dia chegou a 12. Posso resumir? Em uma semana nós fechamos com 68 matrículas. Tem muita gente querendo fazer as coisas sem a vida de Deus nas suas decisões, nos seus projetos. Terceira vez que nós vemos Deus trazendo vida. O amigo de Jesus chamado Lázaro. Lázaro estava doente. Marta e Maria mandam um recado. Jesus, por favor, corre para cá. Lázaro está doente. Parece que Jesus era um cara assim meio enrolado, mas ele não era. Ele sempre fazia na hora certa. Tem hora que a gente quer que Deus faça o nosso tempo. Entenda, o tempo de Deus é diferente do seu. É do nosso. Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia. Leandro, quando Jesus chegou em Betânia, Marta na entrada da cidade olhou e falou, mas agora que o senhor chega? Ele já morreu, faz 4 dias. Jesus falou, calma. Maria encontrou Jesus e falou, por que o senhor demorou tanto? Ele falou, me leve onde está Jesus. Me leve onde está Lázaro. E então levaram e apresentaram, está aqui no túmulo. O túmulo era um buraco, uma caverna, né? Uma pedra. Ele falou, tirem a pedra. E a Bíblia diz, e pensaram que Jesus queria chorar pela morte do amigo. Mas a Bíblia diz que depois que tiraram a pedra, ele gritou lá de fora, Lázaro, vem para fora. E o povo pensou de novo, é insolação, conjecturando. De repente, os caras começaram a ver um movimento dentro da caverna. Parece uma sombra. De repente vem um homem, tipo Walking Dead. Porque, irmão, 4 dias já está putrefando, já está apodrecendo, já está fedendo. Os que estavam perto correm para longe. E os que estavam longe correm para perto para ver o que está acontecendo. Estava morto. E o que aconteceu? Ressuscitou. Entenda uma coisa. Se você trouxer vida para onde há morte na sua vida, se você trouxer Cristo, Deus, o Espírito Santo para onde há morte na sua vida, a morte tem que ir embora. Só que entenda uma coisa. Só haverá manifestação do Senhor se houver posição nossa. Volta comigo lá no texto. Joel capítulo 2, verso 28. Eu encerro aqui. Joel capítulo 2, verso 28. E depois disso, derramarei do meu... Olha para mim aqui. Nós colocamos o nosso coração, Leila, muito nu. E derramarei do meu espírito. Mas nós ignoramos, Adriana, nós ignoramos o e depois
disso. Ele diz assim: eu derramarei da minha vida sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, até sobre os empregados. Ele diz: eu derramarei da minha vida. E onde a vida, ou onde é a presença dele, o Espírito dele, vai haver manifestação de vida, de avivamento. Quem está me entendendo, diga amém. Esse texto é um dos textos que mais vai representar o avivamento, ou trazer vida onde há morte. Todo mundo entendeu isso, amém? Mas ele diz que só vai fazer isso quando, Cláudio? Ele diz: depois disso. Depois do quê? Você tem que entender o contexto. Vai comigo, no capítulo 2 mesmo, volta no verso 12. Vai lá comigo, verso 12. Acha o texto e olha para mim um instante. Ele dá uma condição para haver manifestação do seu Espírito, o derramar do seu Espírito, a manifestação do avivamento que o Espírito traz. Tem muita gente querendo viver uma nova vida, querendo trazer vida para onde está morto, mas ele não entende que vai ter uma condição para isso. Quando a gente fala de avivamento, muita gente, Marlon, pensa que avivamento é um mover. O mover é parte do avivamento. Tem muita gente que fala assim: não, eu vou naquela igreja porque ela é avivada. Você não tem que ir na igreja porque ela é avivada, você tem que ser avivado para ir naquela igreja. O avivamento não é no culto que vai começar na sua vida, o avivamento vai começar na sua casa. Tem muita gente que quer unção do corta-cana, do soldadinho, do rodopio, e não tem nada contra a unção, mas o cara só quer unção, não quer mudar de vida. Tem muita gente que o cara quer falar em línguas, que o cara quer arrepiar, o cara quer gritar, o cara quer tudo, mas continua sem pagar conta. Tem morte na vida dele, ele quer trazer uma vida que não pode se manifestar se ele não tomar uma posição. Ele quer viver o avivamento, mas o celular dele está encalacrado de porcaria, de pornografia. Ele quer viver um avivamento, mas da boca dele só sai murmuração, mentira, palavrão. O avivamento não vai acontecer aqui antes de acontecer na sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. O avivamento tem que começar na minha vida, lá na minha casa. O avivamento não começa aqui no culto, quando o louvor começa a tocar, e eu quero mostrar para todo mundo que eu falo em línguas. Não sou contra, aliás, eu amo isso. Eu amo chapar em Deus, desculpa o termo, mas é assim que eu me apresento. Eu amo receber a unção. Mas o avivamento não começa aqui, começa lá na intimidade, na minha casa, da forma que eu trato a minha esposa, da forma que eu trato meus filhos, da forma que eu me relaciono com Deus. Tem gente que diz assim: eu não sei por que eu não recebo essa manifestação do Espírito Santo. Vive na carne a semana inteira, daí uma horinha na quinta, no domingo, ele acha que vai receber. Diga comigo: a manifestação do Espírito Santo, diga, tem uma condição. Qual é a condição? Está aqui no texto. Capítulo 2, verso 12, diz assim: agora sim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. E convertei-vos de todo o vosso coração. Isso sim, com jejum, com choro e com pranto. Ele está dizendo, tem que ter contrição, tem que ter arrependimento. Tem muito arrependimento falso. Arrependimento que você comete o erro agora, arrepende e volta a fazer, não é arrependimento, é remorso. É igual o marido, que ele é grosso com a mulher, ele é estúpido com a mulher, trata ela mal. Aí ela começa a chorar e fala: não, benzinho, me perdoe, nunca mais vou fazer isso. Aí ela perdoa. Amanhã ele faz igualzinho, arrependeu? Só teve remorso. Essa é a diferença de Pedro e de Judas. Ambos, na minha opinião, traíram Jesus, concordam comigo? Na minha visão, Judas, ele ainda declarou, Pedro, declarou isso 3 vezes. Ele nega Jesus 3 vezes. Não conheço, não. A Bíblia diz que ele blasfema, ele zomba, para ele não ser preso, para ele medo de ser oprimido. Mas o que fez Judas cometer o suicídio? E o que fez Pedro ser reconhecido como o principal homem da igreja primitiva? O que levou Judas a cometer o suicídio é que depois que ele fez, houve um arrependimento superficial. Mas ele não correu lá no pé da cruz e disse: me perdoa, porque se ele corresse lá no pé da cruz e falasse: por favor, Rabi, eu sei que eu te vendi por 30 moedas, te desonrei, te traí com um beijo no rosto, mas eu me arrependo. Jesus olharia para ele e falaria o quê? Eu te amo, filho, eu te perdoo. Jesus faria, eu e você ia falar para o soldado: mata ele também, que ele estava comigo. Jesus não. Mas ele, em vez de ir lá no pé da cruz, o que ele fez? Subiu numa árvore e se enforcou. E Pedro?
Pedro, depois que ele nega Jesus, a Bíblia diz que ele se arrepende, que ele chorou amargamente. Isso é arrependimento. O texto diz assim: convertam-se. Quer viver o derramar da vida de Cristo na sua vida, sim ou não? Tem que ter posição. Tem que ter posição. Ele diz: convertei-vos, tem que tomar posição. Você tem que entender aquilo que está matando, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Se entrou morte em alguma área da sua vida, significa que tem alguma coisa que gerou essa morte. Tem que mudar. Por que muito casamento está morrendo? Porque está contaminado. Por que tem muita gente com a vida profissional, financeira morrendo? Porque está contaminado. O cara mente para os clientes dele, não sabe por que um dia mandaram ele embora. O cara trai a esposa, e do nada ele não sabe por que. Ela nunca descobriu uma traição, mas de repente ela perdeu o amor por ele, de repente o casamento não dá certo, o cara legalizou a atuação do inferno na vida dele. O cara vive uma vida de carnalidade, de repente ele não sabe por que ele chega na igreja e não sente mais a presença de Deus. O que tem te afastado de Deus? É sobre isso que o texto está falando. Agora preste atenção na continuidade do texto. Ele diz assim: rasguem o vosso coração e não as vossas. Por quê? O judeu, quando ele queria demonstrar arrependimento, o que ele fazia? Ele ia para a esquina principal da cidade, rasgava a roupa dele e começava a gritar: eu pequei, tenha misericórdia de mim, e vestia de roupa de saco. Roupa de saco é a roupa mais humilde que poderia ter. Jogava cinza na cabeça e todo mundo passava e falava: olha, esse está arrependido. Aí Deus aparece aqui em Joel e fala através de Joel. Deus fala assim, contextualizando: para com a palhaçada. Deus falou: não quero ver cara de arrependido, eu quero ver coração e atitude de arrependimento. Ele falou: não rasgue a roupa, ele diz: rasgue o vosso coração. Agora, por que esse povo estava rasgando a roupa e dizendo: Deus tem misericórdia? Porque eles se afastaram tanto de Deus, eles se afastaram tanto da relação com Deus, que o afastamento da relação fez com que viessem duas coisas sobre o que eles mais prezavam, que eram as suas lavouras: seca, e o que a seca não matou, vem um exército de gafanhotos. Agora preste atenção que eu vou encerrar aqui. Vem cá, pastor Anderson, eu vou usar você como exemplo, só para a gente encerrar. Eles começam a clamar por Deus por arrependimento, porque eles começaram a viver perda, fracasso, fome. Tem muita gente que está fazendo igual eles, se afasta de Deus. Quando ele está em Deus, ele está aqui, debaixo de uma cobertura, de uma proteção divina. Mas ele começa a pecar. Ele começa a deixar entrar uns videozinhos no celular dele. Aí de repente ele começa a mentir para um cliente lá na empresa. Aí de repente ele começa a mentir para a esposa. Aí de repente tem uma irmã endemoniada lá no emprego, que tem uns decotão, com uns negócios desse tamanho assim, e os olhos dele não param, até que um dia ele chama ela para sair. Ah, pastor, essas coisas. Vai dizer que não tem as coisas que acontecem assim? Aí de repente ele começa a falar coisas que não deveria falar, ele começa a murmurar, e ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando. Eu te pergunto, foi Deus que abandonou ele? Foi ele que se afastou. Só que tem muita gente que se afasta, e quando ele se afasta, começa a viver seca. O que ele diz? Deus me castigou. Isso não é castigo, isso é consequência do afastamento. Deus não castiga ninguém, porque o Pai ama os seus. As nossas escolhas nos afastam de Deus. Este povo, quando começa a clamar: Deus, por favor, tem misericórdia, rasgando as roupas, Deus fala assim: para com a palhaçada, na minha linguagem. Ele falou: não rasga a roupa não, rasga o coração. Ele diz: toma posição. Toma posição, porque o que vocês estão vivendo é consequência do que vocês escolheram para a vida de vocês. Eles estavam aqui com Deus, mas eles estavam na metade. Eles adoravam para Deus um dia, e outro dia eles adoravam Baal. Eles estavam com Deus, um dia eles liam as escrituras, no outro dia eles iam se casar com as mulheres dos moabitas, dos filisteus. E eles começaram a se afastar. Talvez tem gente hoje que está passando por seca em alguma área da sua vida. A minha pergunta é: você acha que é castigo ou é afastamento? Não me responda. Obrigado, pastor. Eles estavam vivendo uma morte nas suas colheitas, nas suas lavouras, no seu sustento.
Eles estavam passando por crise, daí a crise levou eles a tomarem uma posição. E quando eles tentam rasgar as roupas, Deus diz, não, 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 não. Ele diz primeiro, rasga o coração, toma posição. Quando ele diz lá no verso 28, depois disso, foi depois do quê? Depois que eles tomaram. Quando Deus diz através do profeta, depois disso, Ele está dizendo depois que eles reconheceram o que estava afastando eles de Deus. Quando Deus fala através do profeta, depois disso, Ele diz, depois que eles se posicionaram quanto àquilo que estava quebrando a relação com Deus. Depois disso, foi depois que eles arrancaram da vida deles aquilo que tirava eles da direção de Deus. Eles então, depois disso, eu derramarei do meu Espírito, ou seja, da minha vida. Todos queremos ter o derramar da vida de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Porque quando há manifestação de Deus, não existe só vida, existe tudo aquilo que Ele tem nele. Existe provisão, existe abundância, existe paz, existe graça. Amém, queridos? Mas só haverá o derramar do Espírito, este avivamento, que é muito mais do que um movimento espiritual, quando houver posição.